Eu vou compartilhar com vocês 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, mas o meu foco, você vai ver que hoje vai ser especialmente no versículo 7, mas eu vou ler a passagem toda para dar uma ideia melhor do que Paulo está falando aqui. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, mas antes, vamos pedir a misericórdia de Deus sobre a leitura e proclamação da palavra? Oremos. Pai amado, abençoa agora, ó Deus, a leitura e a exposição da Tua palavra, que as meditações dos nossos corações e as palavras que saírem dos meus lábios sejam agradáveis somente a Ti, ó Deus, nossa rocha e nosso Redentor. Pai amado, toma conta de nós, quebranta o nosso coração na Tua presença, nos ajuda, ó Pai, precisamos de Ti. Oramos no nome maravilhoso de Jesus. Amém e graças a Deus. 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 7 a 10, olha o que a palavra de Deus reserva para nós hoje. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Amém. Quantos de nós aqui, a gente passa por sofrimento? Quantos de nós aqui passamos por dificuldades? E qual que é o grande benefício de ser um cristão, então? Porque a gente precisa responder essa pergunta. Porque, na realidade, essa pergunta é uma pergunta existencial. E se o cristão ele não consegue trazer uma resposta para o sentido da vida e a razão do sofrimento, qual que é o benefício do cristianismo? O cristianismo se torna religião. Se o cristianismo que a gente crê e professa e confessa, ele não consegue responder às perguntas básicas da vida, principalmente o sentido da vida, o propósito da vida e o propósito do sofrimento, o cristianismo ele passa a ser uma religião qualquer. É algo apenas que você segue por superstição. Porque na realidade não consegue trazer uma resposta para aquilo que é básico da vida. Por que você está aqui? A razão de você viver? Qual é o propósito da sua vida? E mais do que isso, qual que é o propósito do sofrimento? Porque uma vez que você aceita e crê na existência de Deus, então por que o sofrimento? Toda religião, ela tenta explicar a razão do sofrimento. Algumas religiões falam que o sofrimento é parte da sua vida, porque em vidas anteriores você cometeu erros. Então hoje você está colhendo os frutos de uma existência anterior. Então é algo que você vai continuar vivendo, a não ser que você aprenda com esse erro, você pare de errar e assim você continue evoluindo. É assim que a grande maioria das religiões entendem sofrimento. Sofrimento é um aprendizado. Você sofre como consequência dos seus atos. Que na realidade não está totalmente errado. Sim, existem sofrimentos que são causados pelas nossas próprias ações, são consequências dos nossos atos. Sim, com todo erro, é possível você aprender aquilo que você deve fazer melhor ou deve fazer diferente. Sim.
Mas para nós, essa explicação traz um grande problema. Porque se o cristianismo ele não consegue explicar a razão da vida e a razão do sofrimento de uma maneira melhor do que as outras religiões, a gente cai naquele mesmo problema. Qual que é a diferença do cristianismo? Em que o cristianismo é melhor do que as outras religiões? A gente cai naquela mesma questão de que o cristianismo se torna apenas uma religião básica. Agora, existe a explicação naturalista que vai negar a existência de Deus e vai falar assim, que as dificuldades da vida são dificuldades da vida. É a vida. É a vida te levando. Não houve uma causa maior, não existe algo espiritual, cósmico, universal por trás de tudo, não. É apenas a vida. É a vida te levando. Como grande sábio Martinho da Vida, a vida te leva. A vida te leva por caminhos onde você se depara com barreiras, dificuldades, sofrimento que é parte da vida. O problema dessa explicação de que dificuldades fazem parte da vida é de que te torna uma pessoa cínica e frustrada. Não tem nada o que fazer. Você nasceu no meio de uma pobreza, você nasceu no meio de um sofrimento, é parte da vida, não tem nada que você fazer. Ou você toma para si esse fardo e vive uma vida frustrada, se torna cínico, por quê? É vida, não tem nada que você possa fazer. Ou você vai tomar sobre si essa decisão de mudar a sua circunstância. Por quê? Não existe nada, então cabe a mim mudar essa circunstância. Cabe a mim parar esse sofrimento. O que vai te tornar também uma pessoa muito desgostosa. Se você não conseguir resolver os seus problemas. Você vai tentar. Falhar. E aí você vai se tornar frustrado e cínico. Para que estou vivendo? Você vai buscar. E no fundo você vai achar e você vai se deparar com a insuficiência humana e a limitação do mundo em trazer para você satisfação plena. Não vai responder todas as questões da sua vida. E aí você vai viver uma vida frustrada. Você vai se tornar cínico. E mais do que isso, você vai se tornar uma pessoa raivosa, revoltada. Porque sempre você vai achar que de alguma maneira o mundo não foi justo com você. Você vai olhar para tudo e todos à sua volta e você vai falar, não é justo. Porque eu vivo assim e o outro vive diferente. Porque eu sofro e o outro não sofre. Se o cristianismo ele não consegue passar dessas respostas, o cristianismo para nós, ele se torna apenas uma religião. So Christianity has to offer a better answer for suffering and the purpose of life. Para nós, reformados presbiterianos, a nossa confissão de fé ensina que o propósito da vida é glorificar a Deus e gozar de Deus, ter contentamento, se satisfazer plenamente nele. Será que isso é possível? À luz dos sofrimentos? Por quê? Será que é só o incrédulo que sofre ou o presbiteriano reformado não sofre? Será que é só o incrédulo, o descrente que sofre e o crente não sofre? Não. A gente tem dificuldades. A gente passa por dificuldades. A gente tem sofrimento. E hoje, o que eu gostaria de chamar a sua atenção e a gente parasse para pensar um pouco é o seguinte. Que a gente deixasse de lado as dificuldades
e os sofrimentos diários e rotineiros da vida, mas se a gente olhasse para dentro do nosso coração e pensasse mais profundamente. Existe um sofrimento que a gente carrega dentro do nosso coração e a gente vem carregando isso ao longo da nossa vida. Você já experimentou o silêncio de Deus? Sabe quando você ora para Deus e pede uma coisa? Você pede, luta. Você faz de tudo para ver se Deus muda aquilo. E o que você só recebeu de Deus é silêncio. É desse sofrimento que eu estou falando. Quando Deus parece que Ele está em todas as outras áreas da vida, mas tem um espaço ali no meu coração, na minha vida, onde Deus parece que Ele está ausente, onde Ele não atua, onde Ele parece que me deixou ali, naquele quarto escuro, naquele canto. Por que será que existem momentos na nossa vida onde parece que Deus não responde? Onde parece que o Deus que a gente crê, ou de alguma maneira ele está surdo, ou de alguma maneira ele não tem o poder, ou de alguma maneira ele decidiu não fazer nada. Será que existem áreas na nossa vida onde a gente questiona Deus? E a gente olha para Ele e fala assim, Deus, por quê você fez com que isso acontecesse na minha vida? Coisas que talvez foram causadas por nós, ou porque foram não causadas por nós, mas que aconteceram na nossa vida. Que causaram muita dor, que causaram muito sofrimento e continuam causando, porque a gente vem carregando isso na nossa vida. Por que será? Que se Deus é todo poderoso, se Deus é soberano e se Ele é bom, Ele já não arranca isso da nossa vida. Por que será que Deus não apaga certas coisas da nossa mente? Por que será que Deus não nos faz esquecer? Por que será que Deus já não tira aquilo que nos causa tanto sofrimento? Nós precisamos de uma resposta. O silêncio de Deus não é suficiente. Nós precisamos de uma resposta. E é isso que hoje eu gostaria de compartilhar com vocês. Porque Deus nos dá uma resposta. O cristianismo é a melhor resposta para o sofrimento da vida. Até para aquele sofrimento que a gente não tem explicação. Aquele sofrimento que aconteceu. Que a gente, na realidade, foi uma vítima. Que não foram causados por nós. Mas que a gente carrega as marcas dessa dor e sofrimento no dia a dia. Por que será que Deus, Ele não elimina todo o sofrimento na nossa vida e faz com que certos sofrimentos, dificuldades nos persigam? Qual que é a razão disso? É isso que eu gostaria que a gente refletisse hoje. Paulo aqui, nessa passagem, ele fala do espinho da carne. E se você é cristão por algum tempo, você já escutou isso muitas vezes. Mas o que eu gostaria que você passasse a refletir no espinho da carne é a razão desse espinho na carne. Porque a Bíblia jamais te promete algo de que sua vida não terá sofrimento. De que sua vida não será marcada por sofrimento. De que você não vai carregar no seu coração dor e marcas pela sua vida. Jamais na Bíblia você vai encontrar um versículo onde ele fala assim: Deus vai apagar o sofrimento e a dor da sua vida. Da mesma maneira, jamais na Bíblia você vai encontrar algo que fala assim: está nas suas mãos o eliminar o sofrimento e a dor que você carrega. Basta você fazer isso ou fazer aquilo. Não. Sabe por quê? Por causa dessa passagem. Porque se havia alguma pessoa que poderia colocar diante de Deus algo para que o sofrimento da vida dele fosse totalmente eliminado, era Paulo.
Eu acho que muitas pessoas, se não todas as pessoas, vão concordar comigo de que se havia uma pessoa de que podia colocar diante de Deus uma lista de feitos, uma lista de boas ações, falando assim: olha, eu posso chegar diante de Deus e declarar, determinar que eu fiz muito e Deus tem que tirar agora esse sofrimento da minha vida. Era Paulo. Paulo desistiu da vida inteira dele para poder viver integralmente para Deus. Ele desbravou mundos para levar o evangelho. Ele foi perseguido, sofreu, foi até preso. Mas Deus, no meio do sofrimento dele, fala não. No meio daquele sofrimento que Paulo chama de espinho da carne, Deus fala não. O que será que Deus estava mostrando para Paulo no meio do sofrimento? O que será que Deus queria para Paulo no meio daquele sofrimento, com aquele espinho na carne? E o que será então que Deus está ensinando para nós através da palavra? Para que eu e você hoje possamos encarar o nosso sofrimento, aquela dor que a gente carrega, a luta, com um coração, uma atitude totalmente diferente. What is God trying to teach us through Paul's thorn in the flesh? Quando Paulo fala, quando a Bíblia fala de espinho na carne, eu acredito que ela usa essa figura, essa palavra espinho na carne, para mostrar que eu e você somos vulneráveis. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7, a palavra de Deus também fala que nós somos vasos de barro. Por que espinho na carne? Porque o espinho, quando ele entra, o que ele acontece? Ele dói. Ele mostra que eu e você sentimos dor. Existem pontos vulneráveis na nossa carne, no nosso corpo. Opa! Eu sinto dor, sou vulnerável. Eu não sou esse super-homem que eu penso que sou. Eu não sou essa pessoa invulnerável que muitas vezes eu penso que sou, que posso tudo, consigo tudo. O espinho na carne tem essa qualidade, essa propriedade de mostrar que eu sou vulnerável, que eu sou limitado, que eu sinto dor, que existem áreas da minha vida onde, eu sou apenas carne, eu sou apenas um ser humano. O propósito do espinho na carne na vida de Paulo foi para mostrar para ele de que ele era um homem pecador, um ser humano pecador como outra pessoa qualquer, que apesar dos grandes feitos que ele estava fazendo, apesar de ele ser usado tremendamente por Deus, apesar de tudo aquilo que ele tinha feito, continuava fazendo e ele viria a fazer, era necessário que ele lembrasse de uma coisa, que ele era ainda um vaso de barro, vulnerável. O propósito do sofrimento na vida de Paulo, e muitas pessoas quando leem essa passagem tentam entender o que era esse espinho na carne. Algumas pessoas falam que era uma doença nos olhos, uma limitação que impossibilitava ele de enxergar plenamente. Algumas pessoas acham que eram algumas pessoas que perseguiam Paulo. Paulo viajava para um lugar para pregar o evangelho e quando Paulo saía, eles chegavam naquele lugar e contradiziam tudo que Paulo falava. Ou talvez era uma pessoa específica que fazia oposição a Paulo. Independente do que era especificamente esse espinho na carne, o que Paulo entendia era de que esse espinho na carne mostrava para ele o quanto ele era humano, pecador, vulnerável. O sofrimento na vida nos mostra o quanto nós somos limitados. Esse sofrimento que a gente luta,
essa dificuldade que a gente se depara na nossa vida, é para nos mostrar o quanto nós somos vulneráveis. De que não existem supercrentes, de que não existem crentes que têm uma fé super poderosa e que nada os abala, não, pelo contrário. O sofrimento, e principalmente aquele sofrimento que a gente se depara todos os dias, é para nos mostrar o quanto nós somos vulneráveis, o quanto facilmente nós somos tirados do nosso lugar de obediência e fé e somos levados para esse lugar de insegurança, de vulnerabilidade. O sofrimento nos mostra o quanto nós somos limitados. Basta uma dificuldade na nossa vida para a nossa fé ser levada para lugares onde a gente nem mesmo acreditava que pudesse ir. A descrença, o medo, a insegurança, a ansiedade. Basta um sofrimento, uma dificuldade da vida, onde a gente passa a experimentar o quanto os nossos esforços, eles são em vão. De que quando a gente pensava que poderia conquistar tudo, bastando a gente se esforçar, depois do nosso esforço a gente vê que não era bem assim. Que continuamente a gente se depara com esse grande gigante na nossa vida, com esse monstro, e a gente se depara com a fragilidade da nossa própria percepção, de que a gente não é aquilo que a gente pensa que é. A gente não é aquela foto, aquela imagem que a gente posta para que os outros vejam, mas que no fundo do nosso coração e na solidão do nosso sofrimento, nós somos mais frágeis do que nós imaginávamos. Que nós não somos tão fortes assim. Esse é o papel do sofrimento. O sofrimento, o espinho na carne, na vida de Paulo, tinha um poder não apenas de mostrar que você é humano, pecador, limitado, mas tinha esse poder humilhante. E humilhante, eu gostaria que você parasse para pensar, não no sentido pejorativo, negativo da palavra, de humilhar uma pessoa, mas de humilhar no sentido de colocar aquela pessoa numa posição humilde. E quando a palavra de Deus mostra a palavra humilde, usa a palavra humilde, ela quer trazer para nós o sentido de que ter uma correta visão de quem nós somos. Isso é uma humildade. É ter uma visão, um entendimento sóbrio de quem você é diante de Deus. O espinho na carne tinha esse poder, não apenas de mostrar a sua vulnerabilidade, mas também tinha esse poder de tornar você e eu em uma pessoa mais humilde. Tinha esse poder de nos humilhar diante da presença de Deus. Olha o que aqui Paulo fala no versículo 7, para que eu não me ensoberbecesse, a fim de que não me exalte. Então o espinho na carne, quando Paulo ele se deparava com essas dificuldades, esse espinho na carne que para ele trazia tanta dor, tinha um poder de não apenas mostrar que Paulo, você não é super crente, mas ao mesmo tempo mostrava para Paulo o quanto ele era pequeno na presença de Deus e o quanto ele precisava do Senhor. Esse poder de dar humildade para o crente vem através das dificuldades que nós enfrentamos. Esse espinho na carne que nós lutamos todos os dias, frequentemente, essa dor que a gente carrega, esse sangramento que a gente tem no nosso coração e que não fecha, é uma dor que tem o poder de nos colocar no nosso lugar e de nos mostrar o quanto nós desesperadamente necessitamos de Deus. Paulo, quando ele se deparou com esse espinho na carne, a palavra de Deus mostra que fez com que Paulo fosse à presença de Deus
e suplicasse: Deus, tira esse espinho da minha vida. Ele fala aqui que lutou e pediu para Deus 3 vezes: tira. E Deus falou para ele: a minha graça te basta. A dificuldade que não sai da nossa vida, a dificuldade que se prolonga na nossa vida, esse espinho na carne que a gente carrega em segredo, é para nós um meio que Deus usa para nos colocar no nosso próprio lugar e nos levar à presença de Deus, para que nós reconheçamos quem é Deus. Para que nós não nos enganemos de que em nós há alguma possibilidade de mudar alguma coisa. De que nós de alguma maneira podemos manipular a vontade de Deus. Não, dependemos de Deus. E esse é o poder do sofrimento. Está nas mãos de Deus. E a nós nos cabe apenas uma posição: de nos submetermos em total e completa obediência a Ele. Não existe outra escolha para o crente. Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 10, mostra o exemplo de Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, Ele se esvaziou de si mesmo e assumiu a posição de servo. E o sofrimento na nossa vida, o espinho na carne, teve esse objetivo, de nos humilharmos na presença de Deus e de nos levarmos a ser como Cristo, de nos esvaziarmos do nosso eu, nos tornarmos humildes diante da presença de Deus e tomarmos a posição de servos, como Jesus Cristo tomou. Pastor, mas aí, se o espinho na carne e o sofrimento tem só esse objetivo, o cristianismo ele passa a ser algo apenas como o que você falou no começo. Que existem sofrimentos, espinho na carne na nossa vida, que a gente vai lutar, talvez para o resto da vida. Então a gente vai cair naquela opção naturalista, de que não tem nada que você pode fazer. Ou a gente vai cair naquela posição das outras religiões que você tem que aprender com seus erros. E é isso que resta para nós. Nos aprender a sermos vulneráveis, a aprender a sermos humildes. E é isso que nos resta. E é aqui que eu quero falar para você, que é o mais importante e o diferente do cristianismo. Que se você não entender o que Paulo entendeu no meio daquela luta com o espinho na carne, você perde aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Lembra aquilo que a nossa confissão de fé mostra e responde para nós, quando a gente tem aquela pergunta: qual que é o propósito da vida? Que é glorificar a Deus e gozar, experimentar Deus, ter satisfação plena nele. O sofrimento, de acordo com a Bíblia, e o que fez na vida de Paulo, aquele espinho na carne que ele pediu para Deus libertar ele, Deus falou não, foi um instrumento de Deus para que Paulo experimentasse o poder da graça de Deus na vida dele. Foi através do sofrimento onde Paulo ele teve um encontro maior com Deus. E foi aí que Paulo entendeu por que Deus tinha falado para ele: a minha graça te basta. Porque o propósito do espinho na carne não era apenas fazer com que Paulo sofresse. O espinho na carne não era apenas um plano que Deus tinha na vida e Paulo era apenas para se resignar com aquela decisão que Deus tinha tomado, não. Mas porque Deus é bom.
Aquele sofrimento na vida de Paulo não era apenas um capricho de Deus, mas era o plano perfeito, bom e agradável de Deus para a vida de Paulo. E era o meio pelo qual Deus tinha estabelecido, onde Paulo iria experimentar do poder da graça do Deus vivo. É por isso então que Paulo fala aqui: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. O sofrimento, aquele espinho na carne de Paulo, tinha o propósito de fazer com que Paulo, na sua vulnerabilidade, e no seu experimentar da dor e da sua fraqueza, Paulo também experimentasse do poder da graça e o quanto em Cristo Jesus, firmado na graça dele, Paulo era forte e poderia vencer toda e qualquer circunstância. É por isso que Paulo fala lá em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Porque Paulo sabia que em toda e qualquer circunstância, não na sua força, não na sua sabedoria, mas em Cristo Jesus, no poder da graça, ele poderia vencer toda e qualquer circunstância. É por isso que Paulo fala ainda: eu sinto agora prazer nas fraquezas, nas perseguições. Porque Paulo entendeu que o propósito do espinho na carne é para que no meio daquela luta entre negar o seu eu e se apropriar da força que vinha do Senhor, ele experimentava a força, o poder do próprio Deus. É por isso que também em Filipenses capítulo 3, versículo 10, Paulo fala, uma das maiores confissões de fé que ele fala o seguinte: para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. Paulo entendeu que quanto mais ele se deparava com os sofrimentos e as dificuldades da vida, era uma oportunidade que se abria para que ele anulasse a carne, anulasse o seu eu e pudesse experimentar do poder que vinha de Deus. E nesse experimentar do poder de Deus, ele experimentava cada vez mais do próprio Deus. Por isso que para o cristão, o sofrimento, ele é algo muito maior. Tiago fala: tende por várias razões muita alegria o passar por sofrimento, o passar por provações. Porque é uma oportunidade que se abre para nós de experimentar o poder de Deus na nossa vida e nos conformarmos cada vez mais à imagem e semelhança de Cristo. Meus amados, o sofrimento para nós não é apenas algo que faz parte da vida, não é apenas algo que a gente aprende com os erros, mas é uma porta que se abre onde Deus quer se fazer presente, onde Deus quer nos transformar, onde Deus quer que cada um de nós possamos experimentar plenamente do poder da graça, do mesmo poder que estava atuando no momento onde Cristo foi ressuscitado, o morrer e o reviver. Para Paulo isso era tão marcante que em Romanos capítulo 8, versículo 37, ele fala o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Paulo entendeu que por mais que a nossa vida seja cercada por sofrimentos e por mais que nós carreguemos em nós espinhos na carne, eles jamais são colocados em nossa vida por Deus para nossa derrota. Pelo contrário, ainda que nós tenhamos dificuldades, ainda que nós tenhamos sofrimento, ainda que nós carreguemos ao longo da nossa vida espinhos na carne,
em tudo, em todas as coisas através de Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ainda que por breve momento nós tenhamos que nos deparar com a solidão da nossa dor, com um não de Deus, ainda que nós tenhamos que lidar com a vulnerabilidade da nossa carne, com a limitação da nossa humanidade, ainda que a gente lide com tanta coisa que muitas vezes a gente nem coloca para fora, mas que em Deus a palavra nos promete que nós somos mais do que vencedores e que em Deus, quando aquele sofrimento vem, é uma oportunidade que se abre para nós de experimentarmos o próprio Deus. Amados, a minha oração é para que todos nós, no meio dos nossos sofrimentos, das nossas dificuldades e da nossa dor, nós possamos experimentar quão maravilhosa, agradável e perfeita é a vontade de Deus para nós. Oremos. Pai amado, nós queremos Te agradecer, ó Deus, pela Tua bondade. E agora nós pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Todos nós aqui chegamos com uma história, uma bagagem, e muitas vezes a gente tenta anestesiar as coisas que acontecem e aconteceram na nossa vida. Às vezes a gente passa a conviver com certas coisas que é como se fosse um dedo que a gente perde, que a gente aprende a conviver com aquilo. Não matou, não terminou com a nossa vida, mas que de alguma maneira, uma vez ou outra, ainda que a gente aprendeu a conviver com aquela perda durante a vida, uma vez ou outra a gente lembra. Mas que a gente não compartilha, a gente carrega, a gente finge que não está lá, mas que está. Pai amado, que nós possamos aceitar a nossa vulnerabilidade. Que nós possamos aceitar, ó Deus, de que carregamos em nós espinhos na carne. Que somente a ignorância, o fazer de conta que não está lá, não significa que não dói. Que a gente possa aceitar, ó Deus, a nossa limitação. Que a gente não consegue sem o Senhor resolver. E tem coisas que a gente não vai conseguir resolver. Que a gente, ó Deus, possa, pela Tua graça, ó Deus, aceitar. E mais do que tudo, sermos humildes diante do Senhor. De aceitar que nós somos pecadores, de que carregamos dor, marcas na nossa vida, de que lutamos todos os dias, a todo instante, com espinhos na carne, e que acima de tudo nós precisamos do Senhor. Não será eu, não será uma pessoa, não será alguém que vai resolver esse problema, mas é o Senhor que vai resolver. E que nós possamos buscar no Senhor a resolução para esse problema. Mas que acima de tudo, no meio dessa luta contra esse espinho na carne, nós possamos experimentar da Tua graça. Nós possamos experimentar esse poder da nova vida que a Tua palavra fala, é o poder da ressurreição. É o poder regenerador do Espírito Santo. Então, ó Deus, nos ajuda a sermos feitos de novo. A esses vasos de barro serem quebrantados, mas também serem restaurados como vasos de honra, através do poder que vem do Senhor. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda. É o que nós pedimos.